Graças a paz, irmãos. Hoje vamos apresentar mais um vídeo que também vem a ser um desafio, para a sua vida, como tem sido para a minha vida, para nós expandirmos nossos horizontes, para exercitarmos a nossa mente, para buscarmos cada vez mais o conhecimento, lembrando que a ausência do conhecimento é que faz o povo de Deus perecer, embora falte em nosso meio união, falte unção, muitas vezes, falta amor, muitas vezes também. O principal, a base é o conhecimento, Então é muito importante você prestar atenção nessa mensagem. Eu tenho certeza, ela vai ampliar os seus horizontes, vai fazer com que eleve o seu patamar intelectual, e você, quanto mais elevado você fica, mais longe você enxerga, você vai acabar percebendo coisas que antes você não percebia, e é esse o desafio que eu quero apresentar a cada um de vocês. Antes de iniciar, eu não posso deixar mais uma vez de agradecer, gente, eu não canso de agradecer a Deus e também agradecer a cada um de vocês pelo carinho que o missionário tem recebido, pelo apoio, pelas palavras de incentivo, pelas ofertas voluntárias que estão chegando. E louvo a Deus por tudo isso, pela presença de vocês na base, onde nós tivemos um seminário na base, foi extremamente abençoado e Deus derrama sempre uma unção muito gostosa naquele local. Então venha afiar a espada com a gente, venha aprender mais. Fica aqui também o convite para vocês visitarem a nossa base, venham participar dos nossos cursos, nossos seminários, para manter a espada afiada, Quero também aproveitar o ensejo e desejar aqui meus parabéns ao Adriano, que está completando aniversário, fazendo aí mais um inverno, também o Ramires Pala, também que é aniversariante, aí um grande amigo. Ramires, forte abraço para você, guerreiro. Ele é atleta olímpico, promessa de medalha na próxima Olimpíada do Brasil, na modalidade de trampolim. E eu conheço o caráter desse rapaz. A gente vai até colocar aqui o site dele para você conhecer mais, para você orar, um irmão nosso na fé. Então fica aí o meu agradecimento a vocês e também compartilhar uma bênção, Nasceu mais um filho, nasceu Catedral das Sombras, e como eu já tinha falado em outro vídeo, é um desabafo, do missionário. Esse livro é o último livro biográfico que eu vou escrever, é o último livro que eu vou falar de mim mesmo, é o último livro que eu vou expressar as minhas emoções, porque isso é muito difícil de colocar, é algo assim, muitas vezes desconcertante, perturbador, mas também libertador. Eu precisava colocar isso para fora, era um grito que estava represado na minha garganta, e eu tenho certeza, vai ser um toque de trombeta para a Igreja de Deus, vai trazer edificação para a sua vida, fortalecimento à sua fé. Daqui para frente a gente vai continuar no ramo de ficção. Estou escrevendo a continuação de Quilaim, o Icarim, que provavelmente vai ser mais 2 livros, já falando sobre isso. E tenho mais livros de estudo também que estamos elaborando. Mas isso são outros projetos que Deus já colocou em nosso coração. Mas o Catedral das Sombras então encerra esse compêndio de livros biográficos, ou autobiográficos do Daniel, embora baseados em fatos reais, mas claro, todo com uma roupagem aí para dar uma dramaturgia à obra e trazer edificação para você. Então o vídeo de hoje vai ser intitulado Perfume do Abismo. E o que o termo perfume te remete? A que você associa essa terminologia perfume? Perfume é algo bom, é algo que te atrai, até mesmo a grande pegada dos perfumistas é desenvolver fragrâncias que possam atrair as pessoas, que venham remeter a coisas boas, a coisas positivas, a coisas agradáveis, a trazer acolhimento, a atrair as pessoas. É o perfume, É o perfume. E por que abismo? Porque eu quero mostrar que no abismo existe uma sedução. Satanás é um bicho muito ardiloso, muito inteligente. Ele foi capaz de enganar até mesmo os anjos. Então ele usa da sua sagacidade, das suas astutas ciladas, para trazer cativeiros. Esses cativeiros muitas vezes vêm embalados com um perfume agradável. Eles vêm embalados com uma apresentação que agrada aos seus olhos, que agrada ao seu paladar, que agrada o seu olfato. Ele fagocita todos os seus sentidos, E é sobre isso que nós vamos falar. Preste muita atenção nisso. Hoje nós observamos
que antes até mesmo a gente entrar nesse aspecto, muitas pessoas hoje têm um vírus mental. De tanta bobagem que você recebeu, de tanta palavra contaminada, de tanta meia-verdade, de tanta doutrina humana, tanta doutrina demoníaca, que lamentavelmente hoje é despejada nos altares de muitas igrejas, através de uma parte do sistema contaminado, né? Então esse corpo de Cristo, que a igreja representa feridas hoje em dia, tem chagas, e essas chagas cheiram mal, exalam um perfume fétido, e muitas vezes a gente acaba esbarrando com essas feridas, e essas feridas podem trazer para você uma contaminação quando ela vem de um coração altivo. Então Satanás precisa de uma matéria-prima para poder lançar, inocular ali o seu veneno, para que o vírus tenha propriedade de se expandir, de se multiplicar. Então hoje, nós vemos, fazendo aqui até uma analogia, você precisa ser vacinado. Como é que você se vacina contra a mentira? Conhecendo a verdade. Então a verdade é o antídoto para a mentira. A mentira te aprisiona, a verdade te liberta. Jesus chegou a dizer isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém a verdade ela tem um teor amargo, nós já falamos isso em outros vídeos. Então esteja preparado para receber uma dose um pouco amarga da verdade, mas é uma dose que vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer acolhimento, vai trazer restauração para a sua vida. Assim como o computador, a nossa mente ela pode ficar sobrecarregada com o vírus. Às vezes você não tem que passar um antivírus no seu computador, não tem que fazer a desfragmentação do disco. Às vezes você tem que limpar a tua máquina, porque tem aplicativos que você não usa mais e que só estão sobrecarregando a sua memória. Assim é com o nosso cérebro também. Às vezes a gente está tão imbuído com tanto lixo, com tanta porcaria, que a gente não consegue absorver mais. Aí a gente cai naquele provérbio chinês. Você quer provar do meu chá? Antes esvazie a sua xícara. Então eu peço que nesse momento você esteja pronto para ouvir e tardio no falar, né? Escuta, se permita absorver o conhecimento e joga para fora da sua mente, do seu coração, todo sentimento que não agrada a Deus, tudo aquilo que está sobrecarregando a sua vida, todo peso, tudo aquilo que não edifica, né? É muito importante pontuar, a gente vai estar falando isso em outros vídeos também, eu quero deixar uma sementinha aqui. Hoje nós vivemos um sistema muito aculturado de mentira. Nós temos hoje profetas sem unção, né? Nós temos hoje líderes que são profissionais da fé, pastores que apacentam a si mesmo. Assim como existem super-heróis sem poder, sabia? Sabia que existem super-heróis que não têm poder? Assim como profetas não têm unção. Fazendo aqui uma analogia que aí você não esquece mais. Qual é o super-herói que não tem nenhum poder? Já parou para pensar? O Homem-Aranha, pá, tem as teias, né? O Super-Homem, bom, ele é super, ele é forte. O Hulk fica muito forte também, fica verde, né? O Homem de Ferro tem aquela lataria lá toda, chega de tecnologias que o protegem. O Thor tem um martelo. Mas e o Batman? O Batman não tem nada. O Batman é o único super-herói que não tem poderes. E mesmo fazendo o mico, né, de andar com o Robin, usar cueca por cima da calça, toda aquela coisa, muitas pessoas gostam do Batman, veem ele como um herói. Né? Mas o Batman, ele só trabalha de noite, porque só à noite funciona o bate-sinal. O bate-sinal não funciona de dia. Então, da mesma maneira, a gente fizer aqui uma analogia, mesmo dentro desse trocadilho, dessa brincadeira, tem muitos heróis no nosso meio que não têm poder, que não têm unção, que não têm chamado, mas atraem multidões. Atraem multidões porque eles vêm revestidos com uma roupagem, ele vem com uma aparência de herói, ele vem com uma aparência que ele vai te ajudar, que ele vai te salvar, mas ele não tem poderes, porque ele não está ligado a Deus. Ele não tem autoridade do Espírito Santo para falar na sua vida. São os falsos profetas, os mercadores da fé, que a Bíblia fala e ressalta bastante a respeito deles. Qual a diferença? Quer ver um exemplo disso? O que muitos desses falsos profetas têm passado para o povo? Isso é minha obrigação falar para você. Eu tenho uma direção de Deus, querido, de sempre lhe falar a verdade, por mais contundente que ela venha a ser, porque ela vai trazer edificação para a sua vida. Então eu falo muito amor e temor diante de Deus e amor pela sua vida que eu vou te colocar. Você sabe qual que é a diferença do remédio e do veneno? A diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose, a dosagem. Então algo que poderia ser bom, poderia lhe promover a cura, a restauração, ele também pode causar a destruição e a morte. Quer ver um exemplo? O que tem apresentado, alguém hoje tem apresentado para você uma superdose
de alguma coisa que está te causando um grande mal. Isso tem se alastrado em nosso meio. Essa coisa da prosperidade. Tem muitas vítimas da prosperidade. O que eu recebo de e-mail de gente, queridos. Poxa, Daniel, eu só tenho peso. Se eu não tiver grana para pagar um congresso de R$400, eu sou rechaçado pela igreja. Se eu não tiver um testemunho para contar sobre a minha transferência, que eu recebi uma transferência de riqueza, puxa, eu sou rechaçado pela igreja, eu sou caluniado, eu sou desdenhado. Eu deixo de ter prestígio, porque se eu não sou próspero, porque Deus não me abençoa, porque Deus não me ama, porque Deus quer que eu seja próspero. Isso aí começa a mexer com muita gente, começa a fazer com que a gente inverta os valores. A Bíblia diz: procure em primeiro lugar o reino e o resto lhe será acrescentado. Não busque em primeiro lugar a prosperidade, as coisas materiais, isso é uma consequência, e nem todos serão prósperos. Então, quer ver um exemplo disso? O dinheiro, vamos ser calmos, vamos ser frios e vamos ser realistas aqui. Dinheiro é bom, claro. Nós vivemos no mundo material, você precisa de dinheiro. Tanto é que Paulo incentiva as pessoas a ofertarem na vida dele, né? Aquele que semeia as coisas espirituais é justo que recolha os materiais. Quem anuncia o evangelho é digno que viva do evangelho. Paulo agradece a oferta voluntária dos filipenses, ele incentiva que haja ofertas porque precisa haver manutenção para a igreja, né? Então o dinheiro não é ruim. O dinheiro não é ruim. O dinheiro você pode comprar roupas, o dinheiro lhe dá uma alimentação digna, uma moradia decente, uma escola adequada aos seus filhos. O dinheiro é bom, né? Não vamos dizer que o dinheiro é ruim. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aí sim, a Bíblia coloca que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Porque o dinheiro sempre está agregado a poder, a corrupção, a inveja, a ganância, né? Então é a raiz. Então o dinheiro é bom, é bom. Então na dosagem certa, o dinheiro é bom. Agora quando você dá uma superdosagem, quando você só fala em dinheiro, só dinheiro, você está dando uma superdosagem. Em vez de você trazer cura, você traz morte. Em vez de você trazer restauração, você traz peso. É isso que está acontecendo em muitos altares. Prestem atenção, queridos, está recebendo uma superdose de algumas coisas aí. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Perfume do abismo. Quero ler para vocês um texto, iniciar aqui, emoldurar essa palavra com um texto em Mateus, capítulo 23, bastante conhecido de vocês. 23, vou ler alguns versículos. Versículo 13, 23, 13. Ver Jesus falando, hein? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Ou seja, a hipocrisia desses fariseus estava impedindo os homens de alcançar o reino dos céus, porque não estavam sendo ensinados a trilhar o caminho que conduz à sala do trono. Era um caminho errado. E nem vós entrais, ou seja, eles não entram, porque eles estão seguindo o caminho errado. E nem deixais entrar os que estão, nem deixais aos que estão entrando. Então eles são um obstáculo ao povo. Em vez de ser um canal de bênção, os fariseus e os escribas, que Jesus está dizendo, pela sua hipocrisia, pela sua falsidade, eles estão conduzindo aquele povo a um caminho de perdição, né? E não ao caminho da salvação. Versículo 13. Pegar um outro aqui, versículo 16. Ai de vós, condutores cegos. Ou seja, né, é uma pessoa que não conhece o caminho e vai levar o outro também que não conhece. Que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada mais é do que jurar pelo ouro do templo. Este é devedor, né? Um outro texto também aqui no versículo 24. De novo Jesus fala sobre eles. Condutores cegos. Jesus batia de frente contra os fariseus, batia de frente contra aquele sistema eclesiástico contaminado e só promovia destruição para o povo. Condutores cegos, que quais um mosquito, engolis o camelo. Sabe, Jesus estava batendo de frente com esse povo. Aí, se Jesus estivesse nos dias de hoje, imagina se Jesus iria num congresso hoje, um congresso de batalha, um congresso profético, onde estão falando da restauração da cidade, onde estão querendo eleger políticos nos altares, onde estão vendendo a caneta de Jesus, a pílula de Cristo, o martelo da justiça, a toalha ungida, o travesseiro consagrado, a meia profética. Você acha que Jesus ia estar nesses altares, compactuando, adulando isso, sendo que o próprio Jesus foi no templo e derrubou, virou a mesa dos mercadores e expulsou todos aqueles que vendiam, mas também expulsou aqueles que compravam, que estavam pactuando com aquele ato de comércio no templo, que era para ser simplesmente uma casa de adoração, de oração, e se transformou num covil de ladrões. Então Jesus não seria bem-vindo.
Ele não era bem-vindo nas sinagogas, Jesus não era bem-vindo, e certamente nos dias de hoje, Jesus não seria bem-vindo em muitas igrejas, em muitos ministérios. Você acha que Jesus ia estar pactuando lá, vamos fazer o ato profético e tal para restaurar a cidade? Jesus fez isso com Jerusalém. Sabe, vamos eleger fulano, vamos apoiar esse político ou aquele. Jesus se meteu em política. Sabe, nós observamos, né, dá a César o que é de César, deixa a política com os políticos e deixa Deus cuidar com as coisas de Deus. Então nós observamos uma atitude de Jesus muito antagônica, muito diferente daquela que nós vemos hoje. E aquela questão, o evangelho ele foi se contaminando gradualmente ao longo dos séculos, e essa contaminação foi gradual. Foi um pequeno desvio de rota. Então 5 graus no seu desvio de rota, nos próximos 100 metros, você não percebe. Mas depois de 100 quilômetros, você se perdeu. Então Jesus, ele não seria bem-vindo em muitos congressos nos dias de hoje. Transferência de unção, transferência de riqueza, prosperidade, liberação de destinos, sabe, mapeamentos. Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou perdão, o arrependimento, a santificação, né? Ensinou o amor, a marca que Jesus deixou para nós, o legado é o amor. Se amarmos uns aos outros, saberão que sois meus discípulos, né? É o amor, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, ajudar o próximo, né? Estender a mão, não apontar o dedo, não fazer julgamentos precipitados, enfim. Esse foi o modelo que Jesus nos passou. E se Jesus tivesse nos dias de hoje, assim como ele falava na época dos fariseus, os fariseus batiam de frente com Jesus. Diziam o que para se defender? Ah, esse tem parte com Belzebu, ele engana o povo. Claro, ele está sendo uma ameaça, a luz incomoda as trevas. Então, Jesus não seria bem-vindo. E talvez muitos de hoje diriam que, Jesus, o Senhor precisa de libertação, Jesus. O seu coração está tão amargurado, você está chamando os líderes e condutores cegos, de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados, está dizendo que eles não vão entrar no céu e estão impedindo aqueles que querem entrar. Então Jesus precisa de libertação, Jesus tem amargura no coração, Jesus está sendo usado por demônios, né? Falaram isso na época dele e falariam isso nos dias de hoje. Jesus no século 21, querido, seria crucificado novamente. Certamente, novamente, e a igreja seria o seu principal algoz, como foi na época que ele esteve aqui pela primeira vez, como homem na terra. Quero lembrar uma outra situação bíblica. Imagina se um profeta genuíno, verdadeiro, iria pactuar com essas coisas que a gente tem visto hoje nos nossos altares, né? Toda essa contaminação. Imagina Jeremias num congresso dos dias de hoje, né? Um congresso profético, de avivamento e tudo mais. Talvez Jeremias dissesse isso. Jeremias capítulo 23, versículo 13. Aos profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar meu povo Israel. Veja só, falso profeta faz o povo errar. Profetizam da parte de demônios, não da parte de Deus. Deus traz restauração, Deus traz cura, Deus traz fortalecimento da fé. E hoje eu posso te afirmar, o rebanho está ferido, o rebanho está desunido. Onde temos mais feridos está dentro da igreja. A igreja, em vez de trazer restauração, está trazendo destruição ao rebanho. Hoje se eu perguntar nos seminários quem foi ferido pelo diabo, 3, 4 levanta a mão. Mas se eu pergunto quem foi ferido pela igreja, todo mundo levanta a mão. Hoje a igreja que deveria estar trazendo cura, acolhimento e fortalecimento, ela está trazendo destruição, porque é uma contaminação nos altares. E a gente tem que lutar contra isso. E como que a gente luta? Apresentando a verdade. Apresentando a verdade para confrontar a mentira, lançando luz aonde há trevas, oferecendo resistência. Mas aos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Olha lá o profeta Jeremias. Cometem adultérios, está cheio de adultério nos altares, está cheio de pornografia nos bastidores. Querido, o negócio está feio, está feio. Eu não estou dizendo para você saia da igreja, estou dizendo para você se aproxime de Deus. É essa a meta, entendeu? Aproxime-se de Deus, busque os valores de Cristo. Ah, mas eu não encontro referenciais. Seja você a referência, faça você a diferença. Começa você algo novo. Escreva uma nova história. Você não vai mudar o mundo, mas você muda o mundo à sua volta. Veja uma coisa, cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalece as mãos dos malfeitores, ajudam os malfeitores, né? Ajuda os malfeitores. Quantas vezes a igreja ajuda a colocar político ladrão e corrupto, né? Ajuda nas eleições, inclusive, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tornado para mim como Sodoma e seus moradores como Gomorra.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que vos darei comer losna. Procura no dicionário o que é losna. E lhe farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Contaminação, contaminação. E essa contaminação está muito presente nos nossos altares. Então, por isso a importância de hoje nós estarmos trazendo aqui uma mensagem de edificação para a sua vida. É claro, hoje eu vejo também um outro paralelo. Eu sei que o rebanho está ferido, o rebanho está machucado, e às vezes pastores encaminham para mim suas ovelhas. Ah, o Daniel, ele sabe da batalha espiritual, vai lá e fala com ele. O Daniel, ele pode te ajudar, ele conhece a escatologia, ele conhece cura, libertação. Mas as pessoas, mais do que o conhecimento, as pessoas estão carentes de amor. É o amor. O amor do nosso século está se esfriando, querido, está se esfriando. A Bíblia diz que isso ia acontecer. O amor de quase todos se esfriaria. E hoje, a gente olha para a época de Jesus, Jesus era um especialista no amor. Ele não era um especialista na batalha espiritual, ele não era um especialista na escatologia, embora evidente, ele conhecesse tudo isso, ele é Deus, né? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, mas ele era, acima de tudo, um especialista em amor. E as pessoas se agrupavam à volta dele, porque queriam receber o calor do amor, o calor do acolhimento do amor. Então hoje está faltando em nosso meio, queridos, esse amor. Então, mais do que tudo, você que é líder, você passa para a sua ovelha amor. Ame o seu povo, ame a Deus, ame ao seu próximo, ajude, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Isso é muito importante. A gente tem ousado ensinar muitos temas que eu sei que destoariam de muitos dos discursos propostos nos nossos altares. Falamos sobre o segredo das águas, portais dimensionais, possessão demoníaca antes de Cristo. Falamos sobre o pecado imperdoável da blasfêmia, controle de mentes, neurolinguística, falsos profetas. Falamos de eleições, política na igreja, né? Falamos sobre a justiça do amor, um tema bastante profundo. Falamos sobre outro tema desconcertante que intitulamos O Brilho do Vagalume. Falamos sobre os desigrejados. Esse foi um grande desafio colocar, né? Quem é que falaria isso para você? Poucas pessoas ousariam, tenho certeza disso. Mas eu também conheço muitos profetas verdadeiros, genuínos, que estão anunciando o reino de Deus e pregando os valores de Cristo e procurando viver esses valores para ser uma referência, né, para poder fazer deles as palavras de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse tem sido o meu desafio diário, buscar a caminhar, fazer uma caminhada que possa ser uma referência para a sua vida, que você possa olhar para o Daniel e saber, se o Daniel consegue, eu também consigo, que o Espírito Santo que o capacita é o mesmo que vai me capacitar. Essa é a pegada. Reflita comigo, vamos devagar aqui. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi teve uma vitória épica contra o gigante Golias, não foi? Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Gente, Samuel era o cara, era um homem ungido, um homem santo, um homem consagrado, o último dos juízes. Davi, ele vai ser o melhor rei de Israel. Davi era um líder nato, com um senso de justiça tremendo, expande o reino, ele faz só melhorias para Israel. No entanto, Davi errou. Nós sabemos que Davi errou. E olha, Davi cometeu um erro feio. Claro, ele se arrependeu, pediu perdão, mas Davi cometeu um erro grave. Por que Davi errou? Porque Davi é humano. Embora sendo homem segundo o coração de Deus, com o homem afastado de Deus pelo pecado original, entrou uma essência do mal no coração do homem. Então o homem, quando ele come do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora o homem também é capaz de fazer o mal. O homem também é capaz de roubar, matar e destruir. Então essa natureza maligna entrou no DNA humano. Então Davi errou porque ele já tinha uma natureza maligna impregnada em seu DNA, que remonta desde a época de Caim, quando assassina o seu irmão Abel, primeiro homicida da história. A mesma coisa nós vamos observar com Salomão. Salomão, filho de Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra. Salomão, um homem rico. Ele vai construir a casa de Deus, vai construir o templo do Senhor, né? E aí você observa, puxa vida, Salomão tinha tudo. O que faltava para Salomão? Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha sabedoria, ele tinha mulheres, e tinha muitas mulheres, né? Filho de um homem segundo o coração de Deus, mas Salomão
erra também. Salomão também vai errar, ele vai se inclinar a Astarote. Logo depois daquela passagem curiosa, 1 Reis 10:14, era o peso de ouro que era entregue a Salomão a todo ano, 666 talentos, esse 666, que só vai ser nos revelado em Apocalipse, como estando associado a Satanás, no número da besta, na verdade representa uma trindade satânica, plagiando, é claro, a Santíssima Trindade, né? E já aparece ali no Velho Testamento. Logo depois aparece a narrativa de que Salomão se inclina a Astarote. Esse é um assunto que a gente vai expandir melhor no seminário de escatologia, não dá para a gente esgotar essa pauta aqui. Mas fica aí uma semente para você meditar. Então Salomão, o diabo encontrou alguma fenda em Salomão, encontrou alguma legalidade para conseguir implementar ali um vírus, uma contaminação no coração de Salomão, o homem mais sábio, o homem íntegro, filho do homem segundo o coração de Deus. E Salomão errou. Por que errou? Poxa, porque Salomão também tinha essa natureza do mal, não é verdade? Ele também tinha essa essência do mal no seu coração. Mas quando a gente olha para o começo da história e você olha para Adão, que pecado que é? Por que Adão cometeu esse pecado? Veja bem, hoje nós usamos, os neurocientistas são unânimes em afirmar, a gente usa no máximo 10% do nosso cérebro. Nós perdemos a nossa capacidade intelectual, que é também um desdobramento, uma consequência do afastamento de Deus pelo pecado original, né? Então é a planta longe da luz, como a gente costuma falar nos seminários, né? Perde o seu vício, perde a sua beleza, perde as suas propriedades, perdemos a nossa inteligência. Adão conseguiu nomear e catalogar nome de pássaros, peixes, mamíferos, anfíbios, tinha tudo de cabeça, tinha tudo de memória, usava 100% do seu cérebro. Hoje a gente não tem mais essa capacidade. Mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, certamente ele não usou 100% do seu cérebro também, né? Isso é uma inferência do Daniel. E aí o que acontece? Adão ele acabou usando, ele tinha 100% do seu cérebro. Adão, ele não tinha nada que cobiçar, né? Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele não tinha o que invejar, não tinha população no mundo. Ele tinha mulher, que Deus fez para ele. Imagino Eva com uma beleza extraordinária, assim como Adão também, uma beleza extraordinária, né? E a obra-prima da criação de Deus, anterior à queda, anterior ao pecado. Então são seres perfeitos, né? Seres perfeitos ali, desfrutam do paraíso e está tudo bem. Por que, meu irmão, que Adão pecou? E essa é uma questão bastante desconcertante, que deixa muita gente confusa, né? E parece que dá até uma legitimidade para errar hoje. Puxa, se Adão, que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus todos os dias, na viração do dia ele falava com Deus, tinha essa intimidade, desfrutava do paraíso, tinha mulher, tinha tudo do bom e do melhor, por que ele pecou? Então se Adão pecou, puxa, isso eu posso pecar também, porque o Adão usava 100% do seu cérebro, eu uso 10%. Adão tinha intimidade com Deus. Hoje eu não tenho mais a mesma intimidade. Deus não aparece para mim, eu não falo com ele na viração do dia, né, como era na época de Adão. Então, poxa, dá até uma espécie de anuência, né, para o pecado. E muitas pessoas se justificam nisso. E por outro lado, há o questionamento, por que então que Adão pecou? O livro de Gênesis é um livro muito importante, ele é o início do Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, é atribuído a sua escrita a Moisés, e a Bíblia dá testificação disso, né? Em João, capítulo 5, a partir do versículo 45, Jesus está dizendo, não cuideis que eu vos hei de acusar como para com o Pai. Há um em que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Então Jesus está se reportando a Moisés antes. Porque se vós crês em Moisés, crereis também em mim, porque de mim escreveu ele. Ou seja, o que Moisés escreveu por inspiração de Deus, no caso o Pentateuco. Então Jesus está dizendo, olha, Moisés escreveu porque Deus o inspirou, né? Então vocês acreditam no que Moisés falou. Mas se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, vocês não acreditam, se vocês não estão crendo, né, em Moisés, como é que vocês vão crer em mim? Eu que inspirei a Moisés. Jesus está chancelando aqui, ele está legitimando o seu ministério, né? Então ele está validando, é claro, o Pentateuco e todas as questões mosaicas, as leis ali estabelecidas que Deus estabeleceu. Então o livro de Gênesis, ele é muito importante, que significa começo. Ele vai ter, nesse livro, o livro de Gênesis, ele vai ter 50 capítulos, 1533 versículos. 50 capítulos e 1533
33 versículos. Então esse livro de Gênesis vai ser citado muito no Novo Testamento. Ele vai ser citado em Mateus 19:4, em Marcos 10:6, vai ter citado em Lucas, em João, em Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Hebreus, Tiago, Apocalipse. Ou seja, há muitas menções no Novo Testamento ao livro de Gênesis. Então é um livro muito importante que significa começo. Como era esse começo? Antes da criação dos céus e da terra, antes de Deus criar a terra, já existia uma esfera espiritual, como nós já falamos em outros vídeos. Provavelmente a Jerusalém Celestial ela já existia anterior a essa criação, era a morada dos anjos, né? É a casa de Deus. Jesus fala, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então essa casa do Pai, ela sempre existiu, porque Deus também sempre existiu. E no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, vamos até o versículo 6, do 6 a 7. 38, 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases? E quem lhe assentou a pedra da esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então aqui está narrando, Deus está narrando a Jó, uma época anterior à criação do homem, dizendo onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, onde eu criava todas as coisas, onde as estrelas da alva juntas cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Se reportando aqui aos anjos, aos seres espirituais que já existiam antes da criação de Deus. Né, antes da criação humana. Aí Deus vai criar Adão, né, do hebraico Adamá, quer dizer terra, terra. Ele vai aparecer, né, esse termo, né, do hebraico vai aparecer mais de 500 vezes no Velho Testamento. O termo terra vai aparecer mais de 500 vezes no Velho Testamento. O texto de 1 João 1,38 fala que quem comete pecado é o diabo. O diabo comete pecado. 1 João 3,8 fala que quem comete pecado é o diabo. Então, o que acontece? Quem é de Deus não vai praticar o pecado. 1 João 3, de 9 a 13. Então, todos os pecados da humanidade, eles vêm de uma mesma árvore, né? De Satanás, que deflagrou todo esse pecado. Ele foi o primeiro a se rebelar numa esfera espiritual, para depois promover também, instigar o homem a promover uma segunda rebelião contra Deus através do pecado de Adão. E aí vamos encontrar uma coisa interessante. Existem um grande ato. Você vai pensar, puxa vida, mas como é que pode essa história, da questão da pré-história, dos dinossauros, os crânios que nós encontramos de símios na antiguidade, né, na pré-história. A Bíblia não fala disso. Por que não fala? Porque não é relevante, não é importante. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, que vai anunciar todo o plano da salvação de Deus. Então vai existir um grande hiato, né, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Há um hiato de tempo aí, há um espaçamento de tempo que provavelmente foi agrupado nesse período anterior à criação da espécie humana. Certamente a criação dos animais, segundo a sua espécie, pode ter ocorrido essa parte da pré-história. Você vai contar de Adão até hoje, nós temos aproximadamente 7.000 anos de história, né? Mas a Bíblia não é um livro científico, né? Mas embora os seus dados cronológicos eles casam, concatenam perfeitamente com as equações científicas de evolução. Então é um livro bastante completo aí. Então Satanás ele foi afastado do céu, né? Lucas 10:18, ele foi afastado da presença de Deus, ele foi afastado e foi lançado à terra. E ele vai lançar essa tentação sobre o homem. Adão então, ele tinha uma única regra. No paraíso existia uma única regra ali, era a única regra que existia. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, era essa a única regra. Então Adão tinha intimidade com Deus, a Eva passa ali, a serpente seduz Eva, né? Aqui a gente imagina, poxa, mas a serpente falava? Mas a mula de Balaão também falava. Então a gente pode conjecturar até que ela estava falando de uma maneira que ela pudesse compreender. E olha o que a serpente fala. Qual é o canto da serpente? Você quer ser como Deus? Se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. E olha como a aparência dela é bonita, olha como o cheiro dela é agradável, né? Então ela oferece algo que parece bom. E até hoje Satanás faz isso. Ele oferece, muitas vezes, a doutrina de demônio que tem entrado em igreja nos dias de hoje,
Ela está oferecendo algo para você que parece bom, é agradável, é gostoso, está oferecendo, olha, prosperidade para você, isso é bom, está aumentando a dose agora virou veneno, né? Não é mais remédio, virou veneno, está apresentando ali uma coisa envenenada para você, contaminada, sabe aquela história da Branca de Neve, da maçã envenenada? Está oferecendo para você de novo, mais uma vez essa tentação está chegando ao homem e está te levando à ruína, está te levando à destruição, está te levando ao afastamento dos valores de Deus e dos princípios morais que Deus estabelece e fundamenta nas suas escrituras sagradas. Então, vem com uma embalagem bonita, vem ali com coisas para te enganar, quantas pirotecnias nos altares, luzes, sons, teatro, encenação, tudo isso para que a mariposa corra atrás de uma luz falsa, que não é a luz de Cristo, que vai te levar à morte, vai te levar à destruição e não à vida em abundância, querido. Então, da mesma maneira, Satanás usa o seu poder de persuasão e começa ali seduzindo Eva. Pela cultura judaica, eles acreditam que a mulher seria mais fácil de ser persuadida, pautado nesse dado. Isso é cultura judaica. Hoje as mulheres estão espertas, cheias do Espírito Santo, sabem discernir o certo e o errado. Então quem tem vida com Deus sabe, tem esse discernimento, tem esse entendimento sim das coisas, você não vai ser enganado facilmente. Mas a cultura judaica acredita que a mulher seria mais fácil de ser enganada. Então Eva, ela acaba caindo naquela tentação e prova do fruto proibido, porque ela tinha uma ganância, ela queria ser Deus. Aquilo parecia algo bom, o diabo vem e oferece para ela algo bom, ele não fala que aquilo ali ia causar morte. Ele fala, isso aqui é bom, isso vai ser como Deus. Parece que é impressionante como o ser humano sempre quer ser algo. Quem é o Deus? Ele deixa muito claro, Ele é o grande eu sou, Ele é o eu sou. Né? Êxodo capítulo 3, de 13 a 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que direi eu? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Deus, Ele é o eu sou. E hoje nós vemos outros pequenos eu sou no nosso meio. Já viu isso daí? Pequenos deuses, homens querendo ser Deus, roubando a glória de Deus. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou líder, eu sou presidente, eu sou eu. Esse eu está destruindo vidas, porque quem faz é Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. Nós somos servos, né? Nós estamos aqui para servir, para ser canal de bênção, né? Essa humildade que vai lhe preceder a honra, né? Então Satanás, ele continua usando esse mesmo canto. Você quer ser como Deus? Você quer poder, você quer unção, você quer conquista, você quer vitória, você quer dinheiro, você quer cura, mas não está dizendo, busque no lugar o reino de Deus. Não está dizendo isso. Agrada o primeiro coração de Deus. Seja feita a vontade dEle antes da sua. Né? Mortifique a sua carne. Diga não para a sua vontade e sim para a vontade dEle. Isso não estão te falando, né? Isso não agrada, não agrada ao diabo, agrada a Deus. Agrada a Deus. E Adão, ele cai nesse conto. Ele caiu nessa cilada. Eva pega, seduz Adão e Adão também ele comete esse erro. Agora uma coisa interessante é que a Bíblia deixa clara que Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. 1 Timóteo 2,14. 1 Timóteo 2,14 está muito claro. Adão não foi enganado. Então ele sabia que estava cometendo erro. Ele tinha consciência do pecado que ele estava cometendo. Porque Deus deu a ordem. Deus estabeleceu a regra. Uma única regra. Uma única regra. E bastou essa única regra para ele acabar caindo ali no pecado. Aí você vai dizer, puxa vida, se Deus é perfeito, por que então que Ele criou um homem, à sua imagem e semelhança, imperfeito, capaz de errar? Deus, ele não fez robôs, Ele fez homens e mulheres, à sua imagem e semelhança, como Ele fez também os anjos, né? Não à sua imagem e semelhança, mas Ele também fez os anjos. E eles também têm o livre-arbítrio. Ele não fez robôs. Ele quer que você se aproxime dele pelo amor. Esse é o desejo maior de Deus. Ele não quer que você esteja perto dele por interesse, para receber uma recompensa, ou por medo do castigo. Ele quer que você esteja perto dele porque você o ama, por seu ano, só isso. Deus, ele quer o seu amor, é o seu amor, porque ele te amou primeiro. É esse amor que nos liga ao Pai, não são as coisas, né? Não as coisas. Então, essa era a premissa inicial. Então, Deus, ele não cria o mal, né? Quando a gente entende ali, criar o mal, significa que você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho do mal. Essa é a interpretação que Daniel tem, tá bom?
não vou entrar em discussão teológica, mas eu entendo que Deus é bom. Então, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. O que é o escuro? O escuro é um local que não tem a luz. O que é o frio? O frio é a ausência do calor, não é assim? Então, da mesma maneira, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Quando você se afasta de Deus, você está sujeito ao mal. Você se afastou do caminho, você usou do seu livre-arbítrio, você fez a escolha, e essa escolha vai determinar a sua colheita, né? Aquilo que a gente já falou em muitos vídeos aqui também, Deuteronômio 30, de 15 a 20, está diante de ti, está diante de mim, a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha é sua, você escolhe o caminho, né? Como a gente fala também em Ezequiel 18, de 18 a 23, né? Então, a escolha é sua. Você não, tem um caminho diante de ti, tá? Um caminho e você vai escolher, o seu livre-arbítrio vai lhe fazer a escolha desse caminho. Você faça a escolha certa, faça a escolha certa. Agora você vai dizer, por um pecado, nem Romanos fala isso, né? O pecado entra no mundo por um homem, Adão, e o pecado é retirado do mundo por um homem, Jesus. Qual a diferença de Adão e de Jesus? Jesus ele veio na Terra com as mesmas tentações e fraquezas humanas, não foi assim? Jesus ele veio, ele se fez homem, ele padeceu entre nós, ele estava sujeito às mesmas tentações humanas. Por que Jesus venceu a tentação e Adão não conseguiu vencer a tentação? Por que hoje em Cristo nós podemos vencer as tentações que na época de Adão ele não conseguiu vencer? Qual é a chave para essa questão? Qual é a lógica desta equação? Vamos ler aqui, e a chave disso, ela vai estar em Lucas, aqui no capítulo 1, versículo 30, a partir do versículo 30. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 30. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e colocará o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Então ele era leão da tribo de Judá, descendente de Davi aqui. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lindo isso, hein? Não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum, seja virgem, donzela? E respondeu o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus, diferente de Adão, ele vai ser concebido pelo Espírito Santo. E Jesus, ele é o primeiro a receber o Espírito Santo. Quando ele se batiza, quando João Batista batiza a Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre Jesus. Então ele é o primeiro no Novo Testamento a receber o Espírito Santo. Quando o homem se afasta de Deus, qual era a maneira de Deus falar com o homem? Deus tinha que falar com o homem, então ele falava através dos profetas, né? Então, por exemplo, Samuel, profeta, falava para o profeta, do juiz. E esses homens que lideravam o povo, Moisés, Josué, o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, estava sobre os profetas e capacitava o profeta para falar em nome de Deus e continuar dando direção ao povo, né? Assim era no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus estabelece um modelo ainda mais profundo. Ele é o primeiro a receber o Espírito Santo. Depois ele diz, olha, quando eu sair, eu vou deixar com vocês o Consolador. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E ele vai te ajudar em todas as coisas. Ele vai te dar estratégia, ele vai te dar discernimento, ele vai lhe dar poder, ele vai lhe dar autoridade, ele vai trazer consolo para você, né? Então hoje nós em Cristo temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá força para resistir ao pecado, como Jesus resistiu. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, né? Então hoje, através do Espírito Santo, você pode vencer as tentações. Você tem uma autoridade, embora você use menos o seu cérebro, você tenha a facilidade
afastamento de Deus pelo pecado original, o Espírito Santo te reaproxima do Criador, faz com que você, mais uma vez, seja um com o Pai, como Ele é com Deus, né? Como Jesus é com o Pai, nós possamos ser um com Cristo também, e possamos ser um em nós também, né? Essa oração que Jesus fez por nós antes de padecer na cruz. Então o Espírito Santo, ele te capacita, ele transforma a sua vida. Então faça a diferença, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. O Espírito Santo, ele se aloja em quem? Em quem é santo, né? Ou seja, alguém que não tem arrogância, que não tem avareza, que não tem orgulho, que não tem soberba, que não é corrupto, né? Que não é invejoso. Aí o Espírito Santo se aloja, porque ele é santo. Lamentavelmente, hoje na igreja, o que mais a gente encontra é isso, né? É inveja, é soberba, é altivez, é ganância, é corrupção, é mentira. Então realmente fica difícil hoje para o Espírito Santo se manifestar na igreja. Mas ele pode se manifestar em muitos líderes, em muitos ministérios, pode manifestar na sua vida, querido, na sua vida. Então busque uma vida de santidade, busque o lugar do reino de Deus, faça como Josué ensinou ao povo, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então vamos buscar essa santificação, é um processo voluntário, vem de dentro para fora, né? Que você busca a santificação por amor a Deus, não por temor, né? No temor de ser do castigo ou buscando uma recompensa, mas faça por amor a Deus. E quando você começar a buscar essa santificação, o Espírito Santo vai te dar direção, ele vai ser cheio, você vai estar cheio desse Espírito, ele vai derramar sobre a sua vida, vai te dar força para resistir ao pecado, vai te dar força e autoridade contra os principados e potestades, vai te dar força e autoridade para poder dar direção ao povo à sua volta. Então seja você, querido, uma referência positiva, aonde quer que você for. Hoje você tem o Espírito Santo te capacita, ele faz diferença, mas o Espírito Santo, ele só vai estar em pessoas santas, né? Então busca a santidade, não quer dizer que você vai ser perfeito, perfeito ninguém vai ser, só Deus é perfeito, mas nós vamos buscar a perfeição, nós vamos buscar o acerto, nós não vamos nos conformar com o erro. Então não seja avarento, não seja invejoso, não seja não promova contenda entre irmãos, porque Deus abomina quem semeia contenda. Não seja fofoqueiro, seja pronto para ouvir, tardio em falar, ou seja, anda na terra como cidadão dos céus, viu? É isso que eu quero deixar para você hoje, para a sua meditação, e que o Senhor te abençoe e te guarde ricamente.